Como é o espelho de uma prova discursiva, quantos pontos vale cada parte da questão e vale a pena fazer recurso ou não? O recurso pode diminuir a minha nota? São os temas que a gente vai tratar no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou a Amanda, do Polícia Civil Estudos, lá no Instagram. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o espelho de correção da prova escrita, do cargo de escrivão, e também sobre a questão dos recursos. Um recurso pode ou não diminuir a sua nota? Há alguma lei que fale sobre isso, que trate sobre isso? E também eu vou dar a minha opinião aqui para vocês sobre essa questão do recurso que vocês tanto me perguntam se deveriam fazer ou não, beleza? Bom, caso você esteja aprovado na prova escrita da Polícia Civil de São Paulo, os cargos de escrivão e perito já tiveram as suas notas divulgadas, então muita gente estava esperando essa nota, essa aprovação para começar a se movimentar sobre a prova oral. Então, eu tô vendo aí muita gente me perguntando o que fazer agora sobre a prova oral, já que essa é a próxima fase classificatória que a gente vai ter no concurso, então é a próxima oportunidade que a gente tem de melhorar na classificação. Quem está embaixo na classificação, obviamente, quer subir para garantir a sua vaga, e quem não está ainda nas vagas diretas está agora, tecnicamente, nos remanescentes, também quer ir para as vagas na prova oral. Então, é uma preocupação dos candidatos agora sobre essa próxima fase classificatória. Então, eu recomendo fortemente que vocês conheçam o material do Concurseiro Pro, que é um material de questões exclusivo para a prova oral da Polícia Civil de São Paulo. É um material que eu estou usando na minha preparação para a fase oral, estou indicando aos meus colegas que sempre me pedem esse tipo de indicação. Esse material ele foi feito em cima das questões aplicadas no último concurso da Polícia Civil de São Paulo, o concurso 2022. O Concurseiro Pro, ele elencou todas as questões aplicadas na última prova oral pela Cadepol, com milhares de questões de cada disciplina. São todas as questões que foram aplicadas durante as 9 semanas de arguições que aconteceram no último concurso. Todas as questões vêm com gabarito, os gabaritos servem como material de revisão, e você tem ali uma fiel amostra do que é mais importante para a Cadepol, quais são os tópicos que a Cadepol mais pergunta. Você vai lendo o material de questões, você vai percebendo que algumas questões se repetem de uma semana para outra, ou seja, você consegue entender o que é mais importante para a Cadepol perguntar, quais são esses tópicos que eles mais prezam porque os candidatos saibam. Então, é um material realmente muito completo e bem atualizado, e também as questões vêm em formato flashcard para você utilizar no seu Anki Web, aplicativo do celular. É um material que eu recomendo fortemente. O link está na descrição do vídeo. E para quem estuda para concursos de maneira geral, não só PCSP, eu recomendo fortemente o material do Legislação Facilitada, que é um conjunto de lei seca específico para cada certame. Então, qualquer certame de carreiras policiais, eles também têm para CNU, para Caixa e etc., mas um certame que prevê no edital um conjunto de leis, eles fazem um material, eles produzem um material com todas as leis previstas naquele determinado edital. Então, as leis vêm diagramadas de um jeito muito interessante, um layout bonito. Não é aquele artigo seco que você leu no Vademecum. É material realmente muito bonito, muito bem feito, um layout muito interessante. Torna a leitura mais agradável. Há também a inserção de mnemônicos, comentários pontuais, súmulas dos tribunais superiores, para incrementar ali, aumentar a qualidade da sua leitura de lei seca. Tem um ciclo de leitura muito interessante que eles sugerem, de forma que em menos de 30 dias você consegue ler toda a lei seca do seu edital. Então você pode ler esse conjunto de leis várias vezes se você começa a se preparar antecipadamente. Então é um material realmente muito completo que eu utilizo desde o meu primeiro concurso, que foi as provas da PSERG, né, inspetor e investigador. Eu já utilizo esse material do Legislação Facilitada. Ambos os materiais, Legislação Facilitada e do Concurseiro Pro, com as questões de prova oral, podem ser comprados com desconto utilizando o meu cupom, que é o Bora Pertencer. Esse cupom aqui que vocês estão vendo, você pode aplicar o cupom na compra desses materiais. Os dois links estão aqui na descrição desse vídeo, beleza, pessoal? Bom, vamos falar agora sobre o espelho da prova discursiva. Bastante gente tem curiosidade para saber como é corrigida uma prova discursiva da PCSP. Eu trouxe algumas semanas atrás um vídeo detalhado explicando como é feita a correção. Eu trouxe um extrato de um candidato do concurso 2022, um extrato que ele fez na prova discursiva, com as pontuações que ele teve, os eventuais descontos. Então vocês conseguem entender nesse vídeo como é feita a correção de uma prova discursiva. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, tá, pessoal? Eu vou falar especificamente sobre o espelho da prova de escrivão, mas se vocês tiverem curiosidade em saber, eu recomendo fortemente que vocês assistam a esse vídeo. O espelho da prova discursiva de escrivão foi divulgado agora essa semana, então os candidatos puderam entender como que os pontos foram distribuídos pelas questões e o que o examinador
esperava do candidato na prova discursiva. Para quem não sabe, o espelho de prova é um documento oficial emitido pela banca que os examinadores, os corretores, utilizam como referência para avaliar o quanto a sua resposta na prova se assemelhou com esse espelho, o quanto o candidato conseguiu se aproximar do espelho da prova, que é o documento referência, cujas respostas ali elencadas são as respostas perfeitas. O quanto o candidato consegue se aproximar desse espelho de prova, mais pontos ele faz em cada questão. Então a gente está vendo aí agora o espelho, o documento oficial da Banca Vunesp, que é o espelho de prova para o cargo de escrivão, PCSP 2023. Então são 4 questões, a prova discursiva foi composta de 4 questões, sendo uma de português, 2 de direito e uma de criminologia, mas essas questões elas foram divididas em partes, e cada parte teve a sua pontuação específica. Eu vejo que é uma dúvida de muita gente. Por exemplo, cada questão vale 25 pontos na prova discursiva, e as pessoas tendem a fazer a seguinte projeção: se são 25 pontos por questão e tem 2 partes, é só dividir 25 por 2, cada parte vale a metade. Não é verdade, tá, pessoal? É possível, vocês vão ver aqui hoje, que as partes podem ter valores bem desproporcionais, inclusive uma parte valer muitos pontos e uma parte valer poucos pontos. Isso faz toda a diferença na nota, porque um candidato que vai bem em uma parte que vale muitos pontos, ele tende a pontuar bastante aquela questão. Já um candidato que vai mal em uma parte que vale muitos pontos, ele tende a deixar de pontuar bastante aquela questão. Isso dá aí a diferença das notas da prova discursiva. Então a gente está vendo aqui o espelho, então vem dessa maneira a questão, e olha o termo que o espelho traz: resposta esperada. Como eu disse para vocês, é a resposta que a banca espera que o candidato coloque na prova, de forma a trazer aqui uma explicação técnica, né, para fundamentar essa resposta esperada. Então aqui na questão 1, que foi questão de português, a gente teve as partes A e B, tá? Então cada parte teve ali a sua pontuação específica, e o examinador traz aqui essa resposta esperada, toda a fundamentação, qual foi o tema da questão, o que ele esperava que o candidato escrevesse, trouxe até aqui uma explicação bem detalhada, tá, pessoal? Sobre pronomes catafóricos e anafóricos. Já a parte B era sobre substituição de termos, e ele trouxe aqui um exemplo específico de como deveria ficar essa substituição esperada pelo candidato. E aqui a parte que mais interessa pra gente, que é saber quantos pontos valem cada parte. Essa parte A da questão 1, ela valia 2 pontos, mais 3 pontos. Prestem bastante atenção. A questão 1 de português para escrivão teve 2 partes, A e B. A parte A, ela também foi subdividida, como vocês podem perceber aqui. Nessa subdivisão da parte A, há aqui um critério que valeu 2 pontos e há outro critério que valeu 3 pontos. Então, a parte A da questão 1 valia 5 pontos. A questão inteira vale 25. Então, logicamente, se a parte A valia 5 pontos, a parte B valia 20 pontos, somando 25 pontos por questão. Então, aqui, ó, é interessante que a parte B também foi subdividida. 1, 2, 3, 4, em 5 partes. Então, você tinha ali 20 pontos distribuídos em 5 subpartes da parte B. Eu sei que é meio confuso assim entender, mas é bom pra gente ter uma noção, porque é isso que compõe a nossa nota. Então, o quão bem a gente foi em cada partinha dessa vai dizer a nossa nota. Por isso que as notas são tão diferentes de um candidato para outro, né? E aqui, a previsão que tem em todas as questões sobre o desconto, né? Aqui é o aspecto que faz você perder pontos. No aspecto técnico, que são essas partes de cima, que vale aqui as determinadas pontuações, é o critério, é o aspecto onde o candidato ganha pontos. Então, quanto mais ele se aproxima disso aqui, que tem no espelho, mais ele se aproxima do total de pontos. Já sobre os erros de português, é o aspecto onde o candidato pode perder pontos. De que forma? 0,25 por ocorrência de erro de língua portuguesa e num total de 5 pontos. Então, um candidato não pode perder mais do que 5 pontos em cada questão por causa de erros de português. Beleza? Então, são 0,25 por ocorrência de erro num limite de 5 pontos por questão, tá? Aqui, a questão 2, mesma coisa de direito. Essa questão 2 tratou de direito penal. Então, a questão 2 de direito, ela foi partida em 2 partes, A e B, sendo a parte B partida em outras 2 partes, valendo 5 pontos cada uma. A parte B valeu um total de 10 pontos. E a parte A valeu um total de 15 pontos. Então, veja bem, pessoal, a diferença aqui de pontuação. Não é 25 dividido por 2, tá? Lembrando. E também aqui a mesma previsão de desconto por ocorrência de erro de língua portuguesa. A questão 3, que foi de processo penal, teve aqui também a sua divisão em 2 partes, A e B, sendo a parte A um total de 15 pontos e a parte B um total de 10 pontos, tá? E a última questão, que foi de criminologia, ela foi dividida em 3 partes, A, B e C. A parte A valeu 5 pontos, a parte B valeu 5 pontos e a parte C valeu 15 pontos. Olha só, pessoal, a parte C valeu 3 vezes mais do que as outras partes. Então, um
candidato que foi bem na parte C, ele tende a pontuar mais do que um candidato que não foi bem na parte C, mas foi bem na parte A e B. Conseguem ver aí a discrepância da proporção de pontos que vale cada parte da questão, tá, pessoal? Então aqui vem toda a fundamentação da banca sobre o que o candidato deveria ter escrito, qual artigo. Você tem esse documento aqui divulgado pela banca sobre as respostas esperadas na prova discursiva. As vistas de prova, que são as provas escaneadas, vamos dizer assim, de cada candidato, já foram liberadas no site da VUNESP, na área do candidato. Foram liberadas ontem, dia 26, e vão ser liberadas novamente na segunda e na terça, nos dias 29 e 30. Depois não estará mais disponível. Então é interessante que quem ainda não fez o download dessa vista de prova, que é a sua prova escrita com a sua letra que você fez lá no dia, faça download da vista de prova, porque ela não estará mais disponível após o dia 30. Beleza, pessoal? Não esqueçam. Bom, e com a divulgação das notas da prova discursiva, foi aberto o prazo de recurso para os candidatos que acharam que de alguma forma a sua prova foi corrigida de uma maneira equivocada. E aí muita gente vem perguntar sobre isso, se o recurso pode diminuir a nota ou não, se deveria fazer recurso ou não, que tirou nota X ou Y, o que eu achava. Bom, pessoal, primeiro eu vou trazer aqui para vocês uma fundamentação de lei, uma fundamentação editalícia, e depois eu vou dar minha opinião para vocês, tá? Lembrando aqui que todo mundo é adulto, então o que eu falar aqui não é uma recomendação sobre o que vocês façam, na parte da opinião, é claro, a lei não cabe discussão, né? É a lei. Então, lembrando aqui que todo mundo é adulto, não vou dizer para vocês fazerem ou deixarem de fazer. O que eu vou trazer aqui para vocês é informação, né? Que é o caráter majoritário aqui desse canal, trazer informação para que vocês possam tomar as decisões de vocês de forma mais consciente possível, sabendo das consequências e dos resultados dessas decisões, beleza? Então, antes de qualquer coisa, eu queria trazer aqui para vocês essa lei aqui, que é a Lei 9.684 de 99. Essa lei, ela regula os processos administrativos em âmbito federal, porém, nos estados que não têm lei tratando sobre o tema, essa lei federal aqui é aplicada. Então, eu queria trazer aqui para vocês, sobre essa lei em específico, esse artigo aqui, que é o artigo 65, que faz a diferença entre uma revisão e um recurso. O artigo 65, no parágrafo único, traz aqui a previsão de que da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Então, por causa desse parágrafo único aqui, muita gente afirma que o recurso não pode diminuir a nota, não pode prejudicar o candidato. Porém, a gente sabe que a administração, ela é pautada pelo princípio da legalidade, no sentido de ela deve fazer o que está previsto em lei. Então, se no parágrafo único desse artigo ele trata sobre a revisão, ele não trata sobre o recurso, isso quer dizer que essa previsão aqui ela não é aplicável ao recurso. Beleza, pessoal? É importante a gente fazer essa diferenciação. Na questão da revisão, que é diferente do recurso, na revisão não pode resultar agravamento da sanção. Isso quer dizer o quê? Que no recurso pode. É improvável que aconteça o agravamento? Sim, é improvável, porém não é impossível. Então vamos fazer essa diferenciação. Por quê? A nota que a gente tem na prova discursiva, ela é um ato administrativo. E como o ato administrativo, ela tem presunção de legitimidade. Então presume-se legítima que aquela nota ali seja a nossa nota julgada conforme o mérito, certo? Então, o examinador comparou com o espelho que eu mostrei para vocês ainda agora a sua resposta, e no mérito da sua resposta, ele atribuiu para você uma nota. Essa nota é um ato administrativo e tem presunção de legitimidade. Porém, como a gente sabe, essa presunção de legitimidade, ela não é absoluta, ela é relativa. Por isso que existe o recurso. Então, por não ser absoluta, você pode recorrer desse ato administrativo, apontando ali eventual ilegalidade, eventual erro nessa correção. Por isso existe a fase de recurso. Porém, como a gente viu aqui na lei federal, o recurso, ele pode sim diminuir a nota do candidato. Então, muito cuidado. Eu vejo muita gente afirmando nos grupos de concurso que o recurso não pode diminuir nota. Gente, pode, tá? É importante que vocês tenham isso em mente. Além dessa lei aqui, eu gostaria de trazer para vocês o edital do concurso, que é a lei do concurso, né? Eu estou trazendo aqui para vocês o edital de escrivão, que traz essa previsão de diminuição de nota. Então, a gente volta aqui naquele assunto já batido sobre a necessidade do candidato ler o edital. Muita gente faz algumas perguntas que poderiam simplesmente ser sanadas se tivesse feito uma leitura atenta do edital. Então, tanto os candidatos que afirmam que o recurso não pode diminuir a nota e os candidatos que perguntam se o recurso pode diminuir a nota teriam suas dúvidas aí sanadas pela simples leitura aqui do edital. Então, eu vim trazer aqui para vocês essa previsão editalícia do edital de
de Escrivão, PCSP 2003, que trata sobre o recurso. Então, o recurso da prova escrita. Vamos lá. Então, o candidato poderá interpor recurso contra a prova escrita sem efeito suspensivo no prazo de 3 dias úteis, contados do dia subsequente ao término do período de vista de prova. Então, a vista de prova vai até o dia 30. Nos próximos 3 dias úteis, que serão os dias 2, 3 de maio, porque dia 1º é feriado, dia do trabalho, e na próxima segunda-feira, se eu não me engano, serão os dias úteis nos quais os candidatos de escrivão poderão impetrar seus recursos. Então, a fundamentação constitui pressuposto para análise do mérito dos recursos. Como eu disse, a nota discursiva é um ato administrativo que foi avaliado o mérito, então a fundamentação desse recurso constitui pressuposto para a análise do mérito do recurso. Para cada questão impugnada, o candidato deverá apresentar um recurso autônomo. Então a gente viu ali como é feita a partição das questões, então para cada questão, o candidato deverá apresentar um recurso autônomo. Então, aqui, pessoal, tem a parte mais importante, item 12.75. No caso do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a nota ou classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a habilitação. Então, pessoal, o nosso próprio edital traz a previsão de que a nota do candidato pode subir, pode descer e pode ocorrer a desclassificação do candidato após o recurso. Então, entendam o seguinte, pessoal, quando você faz um recurso, você está trazendo de novo a questão para ser avaliada novamente, do zero. O examinador ou avaliador do recurso vai reexaminar a sua questão como um todo, como se estivesse fazendo pela primeira vez. A interpretação dessa pessoa que vai julgar o seu recurso pode ser que você mereceu uma nota maior, ou pode ser que você mereceu uma nota menor, ou indeferir o seu recurso, né? Entender que ele é ilegítimo ali, que ele não cabe, ou até desclassificar o candidato. Alguns colegas vêm me relatar situações de candidatos de prova escrita que fizeram recurso e candidatos que obtiveram ali muito perto do mínimo exigido no edital para ser aprovado. Por exemplo, na nossa prova escrita, o mínimo exigido para aprovação é de 50 pontos na prova escrita. Então, vamos supor, um candidato ali que fez 53 pontos, 54, ficou muito perto do mínimo exigido. Há colegas que me relataram que candidatos de outros concursos estavam numa situação como essa, muito perto do mínimo exigido, interpuseram um recurso e foram desclassificados da fase, porque a pessoa que examinou o recurso entendeu que o candidato não atendeu o mínimo exigido e ele foi desclassificado. Então, é um risco que se corre, tá? Eu trouxe aqui essa previsão do edital para sanar logo essa dúvida e principalmente para esclarecer, porque eu tô vendo muita gente afirmando categoricamente de que a nota não pode diminuir. Gente, a própria banca trouxe no edital a previsão de que a nota pode sim aumentar, a nota pode sim diminuir e pode haver inclusive a desclassificação do candidato pelo recurso, beleza? Com isso, eu não tô querendo assustar ninguém, nem falar para ninguém deixar de fazer recurso. Eu tô trazendo aqui para vocês informações para que vocês se baseiem nessas informações para pautarem a sua decisão sobre fazer recurso ou não. Trouxe aqui o máximo de informações possíveis para vocês tomarem a decisão de vocês mais conscientes. O que eu faria, e vou repetir, tá, pessoal? Todo mundo é adulto, não tô dizendo para ninguém fazer ou deixar de fazer, tá? Eu só impetraria um recurso caso a minha correção tivesse um erro muito aparente. Por exemplo, vamos supor que a questão pedisse quais são as excludentes de ilicitude previstas no Código Penal. E aí eu trouxesse ali todas as excludentes de ilicitude e o examinador tivesse desconsiderado que eu trouxe todas. Uma questão, assim, indiscutível. Numa situação dessa, eu faria um recurso, sim, para aumentar minha nota. Uma coisa muito flagrante. A outra situação que eu faria recurso é se eu tivesse reprovada. Eu também faria um recurso, porque você já tem um não. Obviamente, você vai tentar, através do recurso ali, ter a sua aprovação. Se você achar que cabe, que a sua resposta foi indevidamente corrigida pelo examinador, com certeza. Agora, pessoas que estão pensando em fazer um recurso somente para aumentar a nota, eu acho arriscado. E aí agora é minha opinião, tá, pessoal? Eu trouxe aqui até então para vocês informações para pautar as suas decisões e agora eu tô dando a minha opinião. Eu acho arriscado alguém fazer um recurso somente para aumentar a nota, porque esse recurso pode acarretar em diminuição da nota. E eu não gostaria de correr esse risco à toa, vamos dizer assim, tá? Se você já tem ali a sua aprovação, com uma quantidade de pontos suficiente para você estar nas vagas ou não, para mim, na minha opinião, tá de bom tamanho. Então essas seriam as situações nas quais eu faria um recurso e as situações que eu não faria um recurso, tá? Então espero que essas informações aqui tenham sido úteis para vocês tomarem as decisões de vocês. Trouxe aqui o máximo de informação possível para vocês
tomar decisões conscientes. Não se esqueçam de baixar a vista de prova, ela não será mais disponibilizada após o período que foi disponibilizado aí no edital. Os links para os materiais que eu recomendei nesse vídeo, material de questões para prova oral e material de legislação, estão na descrição desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo te esclareceu, te ajudou a entender como que funciona o espelho de correção, se esse vídeo te ajudou a entender como que funciona o recurso, em que situações ele cabe ou não, quais são as consequências desse recurso. Então me dá um feedback aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube, eu trago regularmente informações sobre o andamento do concurso da PCSP e também outros vídeos com preparação de prova oral. Tem um projeto de banca simulada gratuita aqui no YouTube, que é o projeto QPO. Eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal para receber as notificações dos vídeos que eu postar aqui. E também me sigam no Instagram, Polícia Civil Estudos, dicas de carreiras policiais civis, que é o foco para os concursos para o qual eu presto. A gente troca uma ideia lá no direct, eu sempre trago dicas de estudos, informações sobre o andamento do concurso da PCSP, que é o concurso que eu estou participando agora. E também façam parte do meu grupo no Telegram. Todos os links estão na descrição do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, trazido bastante informações importantes. Então é isso e bora pertencer!